Olá, eu sou Teacher Delvia Fox e você do sexto ano vai aprender comigo hoje inglês. E antes de começar, monte o seu time de estudos, caderno, dicionário, tudo que puder ajudar você nesse momento de aprendizagem. E olha só, o nosso conteúdo de hoje, ele é bem fácil e a nossa ideia é que você saia daqui conseguindo identificar o inglês por aí, no seu cotidiano, ou seja, o nosso conteúdo vai ser o Everyday English, para que você consiga olhar para os vários espaços que você frequenta e conseguir também identificar o inglês no seu dia a dia. E olha só, a nossa curiosidade de hoje vai ser a história dos food trucks, ou daqueles caminhõezinhos de comida que muitas vezes a gente vê no nosso bairro, nos filmes, nas séries, e a ideia é que a gente entenda como é que isso surgiu, né? Então, na nossa tela tem aí, né, os primeiros caminhões de alimentos, né, essa tradução mais objetiva, eles lembram uma carroça, né? Esses pequenos vagões, eles eram cobertos e vendiam alimentos para vaqueiros, madeireiros que atuavam aí nessas regiões dos Estados Unidos. Então, essas carroças, elas eram colocadas com muitos grãos, carnes, biscoitos, tinha atendimento de dentistas, barbearias e outros serviços para aquela época um pouquinho mais precária, colocando aí 1890, né? Então, em 1890, essas carroças, como eram chamadas, elas começaram a atender o público universitário, porque não podia, na época, entrar com elas dentro dessas universidades aí que tem abaixo, né? De Yale, de Princeton, de Harvard e outras. Então, começavam a se instalar na frente dessas universidades para tentar atender o público e alguns estudantes. Isso é uma das diversas possibilidades que a literatura, né, no processo de pesquisa, a gente consegue identificar. E olha só, em 1936 é criado um veículo chamado Wiener Mobile. O Wiener Mobile em algumas pronúncias, que ele foi feito para anunciar a venda, né, de produtos e comidas nos Estados Unidos, ou os famosos carrinhos de cachorro-quente. Esse modelo aí do Wiener Mobile, ele sofreu várias modificações. Se você colocar aí no Google, você vai ver os diversos modelos. Na década de 50, essas vans são adaptadas também para vender sorvete, colocam aí uma musiquinha e saem na vizinhança, atraindo crianças e adultos também para comprar. E o que é que acontece? Esses carrinhos acabam sendo customizados para diversas finalidades, atravessando os diversos continentes para servir das mais variadas formas. Esse carrinho que você está vendo aí de sorvete é um carrinho essa foto tirada nos Estados Unidos. Essa do meio é por aqui no Recife e essa Kombi customizada aí de food truck também. Então vejam, existe uma possibilidade imensa que os food trucks criaram para desenvolver a finalidade de suas atividades. E o que é curioso é que, a depender do bairro, vai ter tapioca, cachorro-quente, comidas regionais das mais diversas, almoço, jantar, açaí. E quando se veio aqui para o Brasil, sofreu uma grande adaptação. E não é muito difícil a gente encontrar um food truck desses por aí. Olha que legal. Então, vamos lá. Pegando esse gancho, a gente tem um conceito muito importante, que é a nossa ideia de cultura. Veja, o food truck, ele surgiu aí nos Estados Unidos, mas agora ele está permeando diversos países, inclusive aqui no Brasil. Então, acaba sendo algo do nosso cotidiano, de alguma maneira. E essa questão de cultura também são disseminados valores, comportamento, a diversidade humana e outras produções que grupos culturais compartilham ao redor do mundo, como, por exemplo, a comida, a dança. A gente conhece, por exemplo, a dança do ventre, que vem de uma outra cultura, o funk,
o rock, o forró e dentre tantos outros. Então, quando essas culturas começam a se misturar, a gente acaba vendo um pouquinho de tudo aqui também no nosso país. E olha só, já que a gente vai falar de inglês no cotidiano, a gente já sabe que o food truck faz parte, que as culturas de alguma forma faz parte e a gente vai tentar identificar esses elementos nessa nossa aula. Então a pergunta é a seguinte: quais são as imagens aí que você consegue identificar? A gente tem uma marca muito famosa que acabou criando um termo chamado de Maczice, que é quando a McDonald's se adapta a determinada região, cria produtos para poder dialogar com aquele que consome, né? Então a gente tem alguns elementos que no nosso dia a dia não é muito difícil da gente se identificar. A se falar, inclusive, de algumas marcas como a McDonald's e a Coca-Cola. Então, olha só, esses objetos aí que a gente viu, eles são comuns aqui no Brasil. Onde é que a gente pode encontrar? Então, por exemplo, Maxis, a gente está falando de food, comida. Então, a gente pode encontrar essa comida, por exemplo, at a food restaurant, no restaurante que tem essas comidas, no shopping center, por exemplo. A gente tem aí o videogame, se a gente tem aí em casa também, at home, ou até mesmo no nosso próprio celular, a depender da situação. E aqui a gente tem what other English words do you use in Brazil? Quais são as outras palavras em inglês que a gente utiliza aqui no Brasil? Se a gente for parar para pensar, o inglês do nosso cotidiano tem diversas coisas. Eu separei aqui algumas. A gente tem essa primeira, ó, a Ruffles, que é uma marca de French fries, né, de batatas fritas. Uma expressão que é muito utilizada na música e na internet, que é o famoso on, ou o pai tá on, ou seja, ligado, nativa, disponível. Se fosse o contrário, off, ele estaria, por exemplo, indisponível. A gente tem aí Coca-Cola, a maçãzinha da marca da Apple, que pode ser também vinculada ao iPhone, que alguns usam. Claro, né? O Google também com a marca internacional, McDonald's, que a gente já viu. Algumas das redes sociais, eu trouxe aqui duas, Facebook e o Instagram. E o gênero também musical, que vem fazendo aí a febre de muitos de vocês, que é o K-pop, que é muito comum na Coreia, no Japão e em países asiáticos, vinculados tanto a danças quanto a animes e a mangás e a outras representações da cultura oriental. Então, se a gente parar para pensar, o inglês está em diversas faces, né, de uma maneira geral. Então, olha só, você já ouviu a expressão GIF, que seria o Graphic Interchange Format, que é um formato, digamos, de imagem que ela é interativa. E dentro dessa imagem, a gente pode recortar, por uma questão de segundos, uma determinada cena. Dentro do GIF, que é essa imagem de interação, a gente pode criar memes, a gente pode criar mensagens, a gente pode criar dicas, a gente pode criar expressões de sentimento. E geralmente essas três plataformas digitais que a gente tem aí, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, eles oferecem lá no chat maneiras da gente interagir com o GIF. E esse GIF, ele também está vinculado à língua inglesa, por quê? Porque se vincula a filmes que são produzidos internacionalmente, se vincula, por exemplo, a grandes marcas, a grandes atrizes, atores, enfim, uma infinidade de possibilidades da gente identificar, por meio desses GIFs, o inglês no nosso cotidiano. E olha lá, se você tem celular, sua mãe, seu pai, enfim, e você quer mandar um GIF, o próprio WhatsApp, o próprio Instagram, o próprio Facebook, ele já tem alguns que são disponibilizados. E alguns GIFs também vêm animados com palavras, então a gente já consegue fazer algumas associações. Então, quando você disser que não sabe nada de inglês,
Pensa bem que eu acho que você sabe sim. E olha só, eu trouxe aí para a gente já pensar o Gift Challenge, que é esse desafio da gente identificar nas próximas imagens como é que estão essas palavrinhas aí que eu trouxe para vocês e que eu vou traduzir, né? Os Simpsons, que é uma família de personagens muito famosos, o Among Us, que é um jogo também, que de uns anos para cá vem fazendo a cabeça de muitos adolescentes e crianças. A Mona Lisa, obviamente, é uma representação artística muito famosa. McDonald's, que a gente já viu nas telas anteriores. A personagem Wonder Woman, que é a Mulher Maravilha. E o personagem Spider-Man, ou o Homem-Aranha. E, claro, um objeto videogame. Todas essas palavrinhas elas estarão animadas na próxima sequência e a nossa ideia é tentar encaixar a palavra junto com o GIF correto. Vamos lá? 1, 2, 3. Então, olha aí. Você tem aí 5 seconds, 5 segundinhos para tentar pensar onde estão as palavrinhas e como é que o inglês ele está no nosso cotidiano. E claro, esses GIFs não são únicos para as palavras. Existem muitos GIFs dos Among Us, existem muitos GIFs do Spider-Man, da Wonder Woman e assim sucessivamente daquilo que a gente escolher. Se a gente colocar lá no Google GIF da Coca-Cola, com certeza vai ter um monte. E assim, daquilo que eu quiser, provavelmente no Google também vai ter. Então, vamos conferir como é que ficou a ordem das palavras junto com as imagens animadas. Então, aí a gente tem os Among Us, esse primeiro, né? O segundo é o McDonald's, e tem aí o menino dançando em cima. The Simpsons, que aí no caso é Homer Simpson se escondendo. A Mona Lisa, né? Ela aí animada com um sorrisinho. E a próxima sequência, a gente também tem o Spider-Man, ele olhando aí no celular, tem muitos, inclusive, GIFs de Spider-Man bem divertido. O Wonder Woman também e o videogame. Então percebam, o GIF ele tem a sua reprodução da palavra em inglês, são vocabulários simples que estão no nosso cotidiano, geralmente nas plataformas e nas redes sociais que a gente utiliza, então a gente já sabe onde encontrar. Vamos para a próxima. Na próxima, a gente tem aí uma delícia simples, que é o nosso Regional Breakfast. O inglês, o nosso cotidiano, ele também está naquele nosso cafezinho da manhã, nas palavras e nos vocabulários mais simples. Para treinar, inclusive, eu até recomendo que você, quando for comer de manhã, tenta colocar ali as palavras em inglês e fazer seu cardápio, que dá muito certo e ajuda a memorizar vocabulários. Mas agora a minha pergunta é a seguinte: como que é essas palavras em inglês aí do nosso regional breakfast, do nosso café da manhã regional? Então, olha só como é fácil da gente identificar isso diariamente. Então, o nosso famoso pão com ovo, bread with egg, pão com ovo, né? Olha só que chique. Manhã, por favor, faça um bread with egg for me. Faça um pão com ovo para mim, ou você também vai fazer para ela, né? E dependendo se você tomar, por exemplo, café ou chá, tem aí coffee or tea. Coffee, café, tea, chá. Olha só que simples, né? Claro que tem várias combinações que a gente pode fazer, mas esse é um exemplo simples para que você consiga identificar o inglês no seu cotidiano, principalmente aí no seu café da manhã. Passando aí na sequência, eu trouxe para vocês uma coisa que eu gosto muito e que provavelmente vocês devem ter visto por aí no bairro de vocês, na comunidade, em avenida, associado a lanchonetes ou a locais de uma maneira geral que vende comida, que é o chamado de lettering, que em resumo são letras em formas de artes. Essas composições fazem com que as letras elas criem anúncios, né, se coloquem de uma maneira criativa, com traços específicos para chamar a atenção e dar também essa ideia mais descontraída, né? E claro, lembra para a gente palavras que são comuns quando a gente associa
a comida. Então, vou traduzir uma por uma. E olha só, você pode já começar a tentar lembrar se na sua comunidade tem aquela lanchonete ou aquela hamburgueria que tem o lettering lá com algumas palavras em inglês que você já consegue se ligar que no seu cotidiano é possível identificar a existência dessas palavras. Então, nessa primeira aí tem, ó, best popcorn, a melhor pipoca. Então, o cara vai lá, coloca e faz com que, através do lettering, o seu público se sinta atraído nesse processo de visualização. No segundo, a gente tem aí o fast food. Olha só como foi criado, né? Um letreiro aí bem chamativo também. A terceira tem aí o Burger House, a casa do hambúrguer. Então, a letra também ela dá essa dinâmica. A quarta, a gente tem aí o Mexican Fast Food, que é o fast food, a comida mexicana aí mais rápida para a gente apreciar. E você consegue identificar até uma nacionalidade aí, né? O mexicano. Na próxima, a gente tem o Burger Bar. Nesse bar aí, você só come hambúrguer. E, claro, as hamburguerias artesanais, elas estão com tudo hoje e elas, inclusive, são um dos ramos de atuação da área da alimentação que usam bastante o lettering, né? Essa letra artística. Aí mais abaixo a gente tem, né, o Burger Menu, ou menu, que a gente vai ver onde é que tem os sabores que a gente quer. Do lado a gente tem o French fries, que é a famosa batata frita. Então veja como essa letra ela dá esse toque interativo. Mas aí na sequência a gente tem o Ice Cream Menu. A gente tem a palavra bem simples, né? O menu dos sorvetes que você vai ou que você quer combinar e consumir. O Work Menu, onde você também vai verificar todos os produtos. E o do lado a gente tem os drinks, né? Que são as bebidas. Vejam que são palavras simples que a gente consegue identificar a presença do inglês no cotidiano. Indo para a última linha, a gente tem o coffee time, né? A hora do café. Então, veja como foi desenhado aí. Uma xícara é a palavra café e tempo dentro. Então, o lettering tem essa pegada artística de você combinar a palavra com objetos que estão associados àquilo que a gente quer divulgar. O hot dog, que é o famoso cachorro-quente, que veio lá dos Estados Unidos e aqui do Brasil a gente criou nosso próprio cachorro-quente, que tem diversas coisas dentro, né? Aqui a gente tem o street food, que é a comida de rua no sentido de ser uma comida mais popular, que está aí para ser vendida na praça, na esquina. O penúltimo a gente tem o pizza time, que é o horário, a hora de você comer pizza com um amigo na famosa happy hour, onde todo mundo vai ter um momento feliz aí de integração. E o último a gente tem o natural coffee, que é o café natural, né? Então veja, dentro do lettering associado a essas marcas, aos ramos de comida, você consegue perceber que o inglês está vinculado em uma diversidade de possibilidades. Então, vou elencar aqui do primeiro ao último algumas palavras que são bem comuns, né? Popcorn, que é pipoca. Fast food, né? Que é aquela comida mais rápida, né? Coxinha, cachorro-quente, pizza e outros, né? O Burger House, que é a casa do hambúrguer. Mexican Fast Food, que é comida mexicana rápida, né? Burger Bar, então você tem aí hambúrguer, mais uma vez para consumir o hambúrguer. Burger Menu, mais uma vez o hambúrguer presente. French fries, novamente as batatas fritas. Ice cream, né? O sorvete, dá um pulo aí e a gente vai para os drinks, né? Que são as bebidas. Aí na sequência, o outro lá, café ou coffee. Hot dog, novamente, que é uma palavra muito comum nossa. Street, que é rua. Food, street food, comida de rua. Comida aí para o povão, comida para todo mundo. Pizza time, né, o horário da pizza, que é uma palavra que a gente conhece. E o natural coffee, café natural. Então, veja, o lettering ele é um bombardeio de palavras simples,
associados a um ramo que a gente gosta muito, que é a área de comida, né, de alimentação. Todas essas referências que são feitas, geralmente, são referências onde pessoas vão para se divertir, pessoas vão para ficar lá um pouco de tempo, pessoas vão para trocar essas ideias, reencontrar os amigos. Então, o lettering traz essa dinâmica associada com essas propostas de comida. Vê que legal. Agora, para a gente já ir finalizando, olha só o que eu tenho para vocês. Geralmente também esses locais têm esses painéis em grandes paredes que são reservadas no fundo ou ao lado dessa loja, desse restaurante, dessa lanchonete. Quando você olha para lá, você consegue já ver os elementos. Queria que vocês identificassem aí, tentassem traduzir antes de eu colocar na tela para a gente fechar as palavras que estão circuladas de amarelo. Claro, né, gente? Tem um pouquinho mais aí, vocês já podem ir treinando em casa as que não estão de amarelo, mas as que estão de amarelo já serve para a gente identificar. Então, tem lá o hot dog, beef, tea, special dish, coffee e toast. Claro que tem ali, né, granola, jam, take, get, tem vários. Inclusive, você pode dar nomes às imagens, caso você queira fazer isso na sua casa. Puxa aí o dicionário e vai colocando o nome. Claro, no centro tem o principal, que é o fast food. Essa comida rápida, essa comida que ajuda a gente aí a ficar mais calminho. Então, vamos lá para a tradução e vejam como é bem simples, ó. Hot dog, cachorro quente. Beef, bife aí, né, carne. Tea, chá. Drinks, bebidas. Special dish, que nesse caso é o prato especial, de repente aquela lanchonete. Coffee, café. E toast, nesse caso, eu vou voltar aqui a tela, ele está vinculado a um brinde. Tem aí, ó. Thus one get. Ganhe um brinde ou tenha um brinde dependendo daquilo que você comprar. Então, de uma maneira geral, a gente consegue perceber, em resumo, no nosso Everyday English, que o English ele pode estar vinculado aí ao food truck, que a gente já consegue identificar no nosso cotidiano, que a culture, a cultura que ela é produzida por pessoas, consegue romper barreiras e levar aquilo que ela produz para os diversos lugares em questão de dança, de comida, de religião, de música, que as imagens e os GIFs estão nas nossas mídias e redes sociais e plataformas digitais como uma maneira da gente identificar e uma maneira da gente interagir por meio do inglês através das imagens, os pratos regionais e o lettering, que é esse letreiro artístico interativo que a gente consegue identificar também na nossa comunidade, no nosso cotidiano, nos restaurantes, nas lanchonetes, onde está vinculado de comida. Olha aí, que simples, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, o Everyday English. Eu sou o Teacher Delvia Fox e a gente se vê na próxima aula. E não esquece de olhar o inglês por aí. Bye, bye!